Bom dia, irmãos, graças e paz. Amém. Feliz de estar com vocês nessa manhã. Agradecer Gerson, Letícia, pastor, Maikson, obrigado por essa oportunidade. Descobri essa semana que Vitória trabalha lá com a gente no seminário, é membro aqui também da igreja. Ela me parou no corredor e falou: pastor, você vai pregar na minha igreja? Eu falei: qual igreja? Ela falou: aqui do Mendanha. Eu falei: sim, vou estar lá essa semana. Então, uma alegria. Quando botaram o anúncio, muitos colegas que são amigos do pastor Maxson me mandaram mensagem: que legal, você vai estar lá, mande um abraço, é meu amigo. Pastor Samuel, que esteve aqui no processo de sessão pastoral, é meu amigo também, é meu vizinho, né? Eu sou pastor em Uaíba, ele é pastor em Cosmos, bairros vizinhos, mas muito antes disso, nós viemos da mesma igreja, né? Então, feliz lá na nossa caminhada, graças a Deus. Deus tem dado um povo que a gente ama e que nos ama, graças a Deus. Eu sou casado com Dona Camila, está em casa com as 3 crianças, irmão, 3 crianças. Você imagina. A mais novinha fez 1 mês ontem, então, por isso eles não estão aqui, senão o culto estaria mais animado, irmão, te garanto. Alguns passando por debaixo de vocês, correndo entre os bancos, o pastor estaria mais suado, tá? A voz estaria já mais cansada, porque imagina como é com os 3. No domingo passado, eu cheguei na igreja só com minha filha. O outro não quis ir. Mas no meio do culto, eis que surge o do meio. No banco da igreja, eu falei: rapaz, como é que você chegou aqui? E aí peguei o celular, porque eu não fico vendo o celular. Obrigado, minha irmã. Peguei o celular e estava uma mensagem da minha esposa dizendo que ele queria ter ido ao culto também. Minha sogra levou ele. E não só eu, mas toda a igreja, quando acabou o culto, falou: pastor, de onde ele surgiu? Eu falei: rapaz, eu recebi a mensagem que foi minha sogra que trouxe, mas eu também não sei como foi. Imagina então como é a vida desse pastor com esses 3. Mais 3 bênçãos, irmãos, de um pastor que só tinha 1% de fertilidade. E que ouviu de muitos médicos que não seria pai, ou se fosse, seria com muita dificuldade a partir de uma inseminação artificial. Como pastor, não tinha dinheiro para inseminação artificial, irmão. Ou era milagre, ou era o Senhor. E glória a Deus que quando a gente disse para o Senhor: Senhor, se tu quiser dar para a gente filhos, depois de 5 anos, quiser dar para a gente filhos, o Senhor dá. Se o Senhor não quiser dar, o Senhor não dá. Meses depois, minha esposa engravidou. E aí pensamos: olha, vai ser um só. Graças a Deus, um só. Para quem está 5 anos tentando e não teve nenhum, só tá. Deus foi bom para a gente. E ficamos sem cuidados, como a gente sempre viveu, sem cuidados. E não engravidava, a gente sabia da minha dificuldade, não vamos ter. Mas eis que 10 meses depois vem o segundo. E a gente falou: a bênção foi completa. Então vamos ter cuidados. E aí, anos depois, num único dia sem cuidado de novo, veio a terceira. Por isso amanhã esse pastor vai fazer uma vasectomia, irmão. Porque quem só tinha 1%, os amigos falam: pastor, 1%, mas se fossem 10, se fossem 100, é verdade. Coisas que só o Senhor faz, né? Mas todos sonhados pelo Senhor. Quando eu casei com minha esposa, eu falei para ela, coisa doida, essas coisas que a gente sente da parte de Deus, né? Falei para minha esposa: eu não sei como vai ser, mas eu sinto que vou ter 3 filhos, uma menina, um menino e uma menina. E ela dizia: tá doido, eu não sei nem se eu quero ter um. Eu falava: mas isso é o que eu sinto aqui dentro. E foi isso que o Senhor fez, da forma dele, com os altos e baixos que a vida nos apresenta, mas sempre com a graça dele, perto da gente. Mas deixa eu ir para o texto bíblico, irmão. Eu quero falar com você hoje. A gente está na nossa conferência, acho que eu sou o primeiro, né? É só hoje, né? Mais tarde vai estar o Kelvin aqui, que eu conheço também, trabalha comigo lá no seminário. Kelvin e Vitória são lá do RH. Eu sou o supervisor dos professores do EAD. Então, quando vosso seminarista Gerson faz algo que deixa o professor de cabelo em pé, é a mim que o professor fala: olha, o que eu faço com o Gerson? Eu falo: pode aprovar, que é meu amigo, deixa que eu mando mensagem para ele. Mas então lá sou o supervisor dos professores. E bom que o Kelvin vai estar aqui com vocês. Eu confesso a vocês que enquanto orava e pensava o que compartilhar com vocês,
o Senhor me levava a falar sobre Jonas. Como é uma conferência bíblica, eu quero fazer uma análise histórico-hermenêutica de Jonas nessa manhã com você. O nome é estranho, mas eu quero pensar sobre a história desse livro com você, sobre o propósito de Deus nos dado esse livro, já que a gente está falando que toda a Escritura é divinamente inspirada, né? Então, quero pensar com você sobre isso nessa manhã. Se você puder abrir sua Bíblia no livro de Jonas, no capítulo 4, no verso 11, no verso 10 e 11, por gentileza. Vai dizer assim: mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas, que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Esse livro, irmão, talvez seja um dos livros que a gente mais conhece, né? Desde o Ministério Infantil. Se tem uma coisa que a gente já ensina para os nossos filhos, é sobre Jonas, que foi engolido por uma baleia. Mas a grande verdade é que a gente às vezes reduz muito a essa história. Essa história é muito rica e é uma grande crítica do escritor ao comportamento judaico. O escritor de Jonas, ele não só faz uma narrativa, mas é uma narrativa proposital. E aí a gente, como seguindo a tradição, a gente acredita que esse personagem, Jonas, foi alguém real. E ele, então, parece que o autor, seja Jonas, ou quem estava observando a vida de Jonas, pegou os pontos para fazer uma crítica judaica. E eu quero pensar com você nisso nessa manhã. Por quê? Porque os tempos desse livro não são diferentes dos nossos. A galera que vivia nesse tempo, às vezes se parece muito com a gente que vive hoje, tá? Hoje eu e você, às vezes, queremos fazer parte de grupos gospel, né? A gente diz: cadê a academia gospel? Cadê a escola evangélica? Cadê a padaria evangélica? E a gente vai indo para os nossos microclubes, um petit comitê, se eu pudesse usar uma palavra difícil, para a gente ir. A gente quer estar no lugarzinho ali, crente, evangélico. Hoje é forma de propaganda, né? Você chega no lugar, tá lá, direção evangélica. E você se sente bem. Rapaz, estou no lugar, estou no meu ambiente, no lugar evangélico. A grande verdade é que Jesus, em Mateus 10, 16 em diante, ele fala para a gente: olha, vos envio como ovelhas no meio de lobos. Rapaz, ser ovelha no meio de lobo é um negócio desafiador, né? É vários tentando te devorar. Mas esse era o propósito de Jesus: nos enviar como ovelha no meio de lobos. Mas a nossa caminhada tem sido ao inverso, irmão. A gente tem ido para os currais. Onde é o meu curral? Onde eu vou me estar seguro? Onde eu não vou ser, de alguma forma, tentado, ou vou ver coisas que eu não gosto, ou ouvir coisas que eu não gosto. Eu quero estar no ambiente seguro. É exatamente isso que acontece com Jonas, irmão. Deus o chama aí para Nínive. E ele decide ir para Tarsis. Nínive, irmão, era o lugar, capital da Síria. Você sabe que o primeiro cativeiro bíblico do Reino do Norte de Israel foi feito pelos assírios. E Nínive, então, é a capital da Síria. Ou seja, era o âmago, o centro de tudo que era ruim, irmão. Se tinha um lugar onde o judeu ia se sentir desconfortável, era em Nínive. Com certeza era bem ruim. Talvez seja igual Jesus em Cesareia de Filipe, né? A Bíblia diz que Jesus pega os seus discípulos, leva até Cesareia de Filipe, uma cidade grega, e fala: olha, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Jesus leva eles ao lugar mais desconfortável para lhes dar essa mensagem: que a porta do inferno não vai prevalecer contra a igreja. Não é a porta da igreja que está segurando, irmão, a investida do inferno. É a gente que está batendo na porta do inferno para invadir o inferno. É a porta do inferno, não é a porta da igreja. Às vezes parece que a gente está segurando a porta da igreja e o inferno está batendo, mas não é.
é o contrário. A grande verdade é, então, irmão, que eu e você, às vezes, somos assim, tá? A gente está também em procura dos nossos lugares mais confortáveis. Mas, como disse Jesus, se vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, como há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. O que serve, então, o sal dentro do saleiro, irmão? Ou então a luz debaixo de um alqueire, debaixo de uma vasilha, não serve para mais nada. Se o sal não está salgando, se ele está dentro do saleiro, ele não serve de nada. O livro de Jonas, então, irmão, é uma crítica exatamente a isso. O autor quer fazer uma crítica e mostrar como o povo judaico tinha exatamente essa postura, de não estar cumprindo o seu papel, de não estar cumprindo o seu chamado, irmão. Às vezes a gente olha para o texto e a gente não consegue perceber isso. O primeiro ponto, irmão, que a gente percebe essa crítica é o nome do profeta. Jonas significa pomba, um animal que para o judeu é um animal distraído, um animal qualquer, não tem valor, distraído, simples, é uma pomba. O profeta, então, tem o nome de Jonas, distraído. Jonas vai para a capital não quer ir para a capital da Síria, mas prefere ir para Tarsis. Tarsis, a gente acredita que fosse uma cidade mais ou menos na Espanha, irmão, onde tinha muito comércio de ouro, muita riqueza, era como ir para um outlet, sabe? Em vez de ir para o carnaval, onde talvez tinha tanta coisa que ele não ia gostar de ver, ele vai então para o outlet ali, num lugar que tenha riqueza, e vou ficar ali bem tranquilinho. Mas Deus tinha chamado ele para ir para um lugar pior. Mas a história então já começa no seu capítulo 1, irmão, falando sobre a fuga de Jonas. E olha que coisa interessante na fuga de Jonas. Olha aí sua Bíblia junto comigo, no capítulo 1, o texto vai dizer que Jonas, ele precisa ir para Nínive, mas ele decide ir para Tarsis. E ele pega um barco, irmão, para ir então para Tarsis. Só que quando ele está no barco, a Bíblia diz que há uma grande tempestade. E quando ele vê que tem uma grande tempestade, Jonas, ele já se condena. Ele diz, olha, eu sou o culpado dessa grande tempestade. Basta vocês me jogarem no mar e essa tempestade vai acabar. Jonas não estava com homens crentes. O texto bíblico diz que eram homens comuns. E aí, qual seria a grande atitude desses homens comuns? Pegar Jonas e jogar do barco. Basta. Não tem temor de nada. Não pensa nada. Não crê em ninguém. Então, se ele é o problema, pega ele e joga do barco. Mas não é isso que esses homens fazem. Verso 13 vai dizer, ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra. Mas não conseguiram porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor, Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida desse homem. Eles tentam remar de volta à terra, irmão, eles não conseguem. E eles começam então a cogitar, rapaz, talvez a gente vai ter que jogar esse homem. E olha, não nos faça morrer por jogar esse homem no mar. Não caia sobre nós a culpa de matar o inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que desejava. Em seguida pegaram Jonas, verso 15, e lançaram ao mar enfurecido, e esse se aquietou. E aí, presta atenção, verso 16. Ao verem isso, os homens adoraram o Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo votos. Era uma vida, não só Jonas, contra alguns que estavam dentro do barco. Jonas, então, é o problema. Esses homens não eram tementes ao Senhor, eles tinham seus deuses. A minha versão é NVI, mas talvez a sua versão está escrito deuses. Eles tinham seus deuses, e aí, quando eles veem que a solução é jogar Jonas do barco, eles temem. Eles falam, Senhor, misericórdia de nós vamos jogar ele no barco. E quando eles jogam e veem que Jonas cai, o barco no mar se aquieta, eles ainda adoram ao Senhor. O texto vai dizer, você conhece bem, Jonas vai então
ser engolido por um grande peixe, uma baleia, e ele vai fazer uma oração. E aqui deixa eu corrigir uma coisa que eu tenho visto na internet, com alguns que parecem que desconhecem gênero literário. A gente tem visto uma onda na internet dizendo que Jonas morreu e ressuscitou. Isso não acontece nesse texto, tá? Jonas não morre, mas ele só se sente, sabe, bem para baixo, porque ele nega a vontade de Deus, é engolido por uma baleia. E vai acontecer agora? Provavelmente ele realmente morreria, mas é nessa profundidade do coração de Jonas que ele começa a orar. O Senhor então responde, o coração dele muda, e o texto diz que a baleia ou o grande peixe vai deixar Jonas em terra. E Jonas então, com o seu pezinho mesmo, irmão, ele vai caminhando para Nínive. E aí no capítulo 3, verso 3, vai dizer que Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrer. Jonas entrou na cidade, percorreu durante o dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram o jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiam-se de pano de sangue. A verdade é então que Jonas vai para lá e ele prega, e esse povo se converte. Todos se convertem, diz que o rei se converte, irmão. Até o rei se converte e até o rei decide dar sacrifício. Mas quando Jonas vê tudo isso acontecer, o texto bíblico diz que ele para e ele se entristece. E ele descendo no lugar e ele começa a ver a cidade. E a expectativa de Jonas é que essa cidade seja destruída. Ele está ali dizendo: olha, essa cidade tem que ser destruída. Deus falou que destruiria. Quando Jonas vê que não vai ser destruída, ele se enfurece com o Senhor e diz: é por isso que eu não queria vir. É por isso que eu não queria estar, porque eu sei que o Senhor é misericordioso. E a Bíblia diz que Deus vai nascer uma planta no primeiro dia da sombra de Jonas, mas no segundo dia ela morre. E quando ela morre, Jonas se enfurece ainda mais, diz: nem a planta tem mais. E aí o Senhor nos diz o texto que nós lemos. O Senhor diz: Jonas, você está chateado porque uma planta nasceu e morreu. E você nem cuidou dela porque ela não nascesse nem morresse. Mas o seu coração não se compadece de 125.000 pessoas, verso 11, que não sabem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Que contradição! Não sei se você percebeu. Enquanto os ímpios barqueiros temem por uma vida que se perde, Jonas está diante de 125.000 pessoas e ele não consegue ter o coração compadecido de 125.000. Porque para Jonas, esses 125.000 deveriam morrer, porque eram pecadores, não deveriam morrer. Isso merece isso mesmo. A gente viu pouco tempo atrás isso, né? Vocês viram o caso da menina que foi atropelada do filho na Tijuca, e um dos comentários de uma das pessoas que postaram quando o pai postou o vídeo foi: mas você é ateu, bem feito. E aí você vê o nosso coração, que não consegue se compadecer, nesse caso de uma mãe e de um filho, porque a gente viu um ateu perder algo, a gente diz: não creio em Deus. Aqui a crítica é a mesma. O Senhor separa esse povo desde o início, o povo judaico, e o que Deus pediu para esse povo desde o início foi que eles fossem luz para as nações. O que Deus queria desse povo é que eles desde o início fossem um exemplo, para que as outras nações desejassem o Senhor. Mas eles o tempo inteiro se fecharam em si, na sua vida, no seu propósito, nas suas coisas. E agora, muito provavelmente, esse livro escrito pós-cativeiros, tanto babilônico quanto persa, eles estão de novo na sua cidade, ex-Neemias, reconstruindo tudo. O escritor está tentando lembrá-los da sua missão, do seu propósito. E está dizendo: olha, nós somos Jonas. A gente não tem dó de 125 anos, mas até o ímpio, às vezes, tem mais temor do que nós. Até o ímpio, às vezes, tem mais zelo pela vida, independente de quem seja o que nós.
É uma crítica do escritor de Jonas ao contar para a gente a história de um povo que perdeu a sua missão. Né? Não ir para Nínive é uma questão moral. Nínive é o âmago do mal, da perversidade, do pecado. Quem que deseja ir para um lugar desagradável como esse? Talvez aqui se dessem ingressos para a gente estar no melhor camarote do carnaval, acho que duvido alguém topar. A gente ia falar muito mas você pode me oferecer para ter muita comida, pode ser o melhor lugar para eu assistir esse negócio, mas não tem nada a ver comigo esse negócio. É exatamente, talvez, esse era o sentimento de Jonas. Um sentimento legítimo, né? Olha, o que eu vou fazer lá? Né? O que eu vou fazer em mim? O que eu vou fazer lá? Mas para Jonas, irmão, é para lá que Deus quer me enviar. Talvez não seja o carnaval que Deus quer te enviar, mas talvez seja a escola chata que você trabalha. Talvez seja a empresa chata que você trabalha. Talvez seja o trânsito difícil que você trabalha. Eu não sei onde você está. Eu só sei que Deus às vezes nos leva para lugares difíceis, como levou Jonas. Não era bacana. Eu e você, se estivéssemos lá, a gente ia falar: Jonas, realmente, para quê? Para mim, meu Deus do céu. Tem nada a ver com a gente. Aquele lugar só tem perversidade, só tem pecado, só tem coisa ruim. O que a gente vai fazer lá? Mas Deus nos chama, irmão, para o mundo perdido. E a gente não pode falhar nessa missão. E como eu disse, então, Jesus vai dizer em Mateus 6, 16, 18: as portas do inferno não prevalecerão contra Deus. Deus, quando chama os seus discípulos, leva eles para Cesareia, a cidade grega, e mostra para eles tudo aquilo que tem de ruim lá e diz essa palavra. Jesus está nos encorajando a estar nesses lugares. Jesus está dizendo para eles: olha, esses lugares difíceis, esses lugares que não quer ir, vocês podem estar, porque as portas do inferno não prevalecerão contra Deus. Os ímpios, às vezes, irmãos, são mais prudentes do que nós. Eles talvez amam a vida de pessoas, muito mais do que nós. A gente às vezes fica no nosso pedestal, né? A gente às vezes faz um pouco e a gente diz: a gente entrega a cesta básica lá na igreja, mas nem traz o alimento do mesmo. Não, lá na igreja a gente faz uma ação social, nunca veio para ajudar. E a gente diz: estou tranquilo, porque lá na igreja faz, a igreja dá, a igreja faz, mas a gente nunca participou. E a gente está dizendo que está tudo bem. E às vezes, não todos também, porque também os ímpios também falham, não estou dizendo que eles são 100% melhores do que a gente, mas talvez tenha gente lá fora fazendo muito mais do que nós, mas foi a nós que Deus chamou para dar essa missão. Essa é a crítica desse texto. A crítica a um povo que perdeu a sua missão. A crítica a um povo que perdeu o seu propósito, que agora não está mais sendo luz as nações. Não está mais confrontando as nações à mudança. Não está mais olhando para as nações, não estão mais olhando para eles. Pelo contrário, eles estão sangrados em si. O livro de Ageu é uma crítica a isso também, né? Ageu, ele escreve para dizer para esse povo: olha, a casa de vocês está muito bonita, mas o meu templo está abandonado. É por isso que vocês têm sacrifícios furados. Vocês juntam e não dá em nada. Porque vocês não estão ligados no propósito, que é reconstruir a minha casa. Muitas vezes a gente, irmão, pensa ser dominador de Deus. A gente acha que a gente sabe tudo que Deus quer. A gente acha até que já viu de tudo, né? Eu sou pastor, fui pastor de jovens 5 anos, sou pastor de igreja há 3 anos. E às vezes eu converso com os líderes da igreja porque chega a ser engraçado, né? Como eu sou pastor só há 3 anos, alguns irmãos falam assim: pastor, eu sou cliente há 10 anos, eu sou cliente há 20 anos, para justificar alguma ação. Eu falo: eu sou cliente há quantos anos, irmão? Eu sou pastor há 3, mas também sou cliente há muito tempo. Eu não sou pastor só há 3 nessa igreja, eu fui pastor antes. Eu sou pastor dessa igreja só há 3 anos, quer dizer que o irmão tem 20 anos. Mas a gente às vezes é assim, irmão. Sabe? A gente diz: eu sei como funciona. Eu sei como é. Sabe? Eu sei.
Paulo, em 1 Coríntios 2,15, vai dizer para a gente: porque quem conheceu a mente do Senhor, para que ele possa ser destruído. Ou em Romanos 11:34, vai dizer: porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensa. Não, às vezes Deus nos chama para coisas difíceis, né? A gente sempre olha para Jonas e diz assim: rapaz, cara desobediente. É gente, era crítica a nós, era crítica aos judeus, era crítica a nós. Às vezes olharmos para a situação e falar: como Deus pode querer que eu esteja ali? É impossível que Deus queira que eu esteja ali. Ali não é lugar para crente, ali não é lugar para caminho. Como Deus me botou nessa empresa, como Deus me botou nesse ambiente, como Deus me botou nessa família, eu não sei qual é o desafio. Só sei que o desafio dos jovens é exatamente isso: ir para um lugar onde não era bacana estar, mas que Deus tinha chamado ele para esse lugar. Nínive, apesar de desprezível, irmão, era muito preciosa aos olhos de Deus, né? O mundo todo, irmão, é precioso aos olhos de Deus. João 3,16, né? Deus amou o mundo todo. O mundo está distorcido e eu e você, então, somos essas respostas, irmão. O Senhor, Ele nos plantou em lugares com propósito. Não foi para que a gente sofresse. Deus não enviou Jonas para Nínive para que Jonas sofresse. Pelo contrário, porque Jonas fosse... profetiza contra Nínive. Só que a pegada de Naum é completamente diferente. Porque o profeta Naum, ele está profetizando Nínive é exatamente que Nínive seria destruído para sempre. E é o que aconteceu. A história mostra para a gente que Nínive é uma das cidades antigas que, quando foi destruída pelos babilônicos, nunca mais se reergueu. A profecia de Naum mostra isso. E a história social, a gente não tem indícios de um dia onde Nínive, o rei de Nínive, se proclamou servir ao rei dos judeus. Mas a história que nos mostra esse momento, irmão, talvez alguns estudiosos dizem que pode ser uma profecia profética, a história de Jonas, porque a intenção, uma parábola profética, desculpa, porque a intenção era exatamente mostrar um povo que se perdeu na sua missão. Um povo que estava procurando restaurante evangélico, se fosse nos dias de hoje. A academia evangélica, se fosse nos dias de hoje. A escola evangélica, se fosse nos dias de hoje. Bom, não estou dizendo que isso é ruim não, tá? É muito difícil às vezes para a gente estar nesses ambientes, né? Os meus filhos estudam em escola evangélica, não porque eu quis, tá? Mas foi porque é que me deu a melhor condição. Mas é uma alegria, lógico, ter eles lá, sabe? Eles voltam para cá dizendo coisas que aprenderam, que eu falo, que bom, que eles aprendem na escola, aprendem em casa, aprendem na igreja, estão aprendendo, é uma bênção. Um ambiente de academia, às vezes tão hostil para a gente, né? Por conta das roupas, e você vai num ambiente onde as pessoas se vestem melhor, é um lugar mais agradável para mim e para você. Um ambiente para a gente almoçar com a nossa família, que não vai ter um montão de gente falando coisas ruins, músicas ruins, danças ruins. Realmente é um lugar melhor para se estar do que num lugar desse, irmão. Isso é normal, a gente quer realmente estar num lugar desse. A grande questão é quando a gente só se fecha nesses lugares. Quando a nossa vida só se fecha nesses lugares. Eu, como pastor, tenho a possibilidade, não ainda totalmente, mas de viver só na igreja. Mas tem uma coisa que eu tenho feito desde sempre, irmão, é ter trabalhos seculares. Por quê? Eu quero estar perto de gente que não é crente. Porque quando eu estou só na igreja, eu particularmente fico enjoado. Olha, é uma alegria ser pastor, irmão, mas tem dias que dá nervoso, tá? Porque vem o irmão e diz assim: pastor, estou precisando muito de ajuda. E aí quando você vê um problema que você já orientou 500 milhões de vezes, que ele está passando problema porque ele errou de novo no mesmo ponto que todo mundo já falou para ele que precisa melhorar, mas ele quer 3 horas do seu dia para poder compartilhar aquilo. E quando eu, às vezes, estou nessas situações, mais que eu seja, tem uma característica que as pessoas me criticam, tá, irmão? De ser paciente demais. A gente, pastor, você é paciente demais, pastor. É uma crítica que eu recebo. Então, eu sou um cara paciente, eu sento, ouço, ainda que o cara já tenha contado aquela história para mim 10 mil vezes. Mas em muitos momentos desses eu paro e falo: rapaz, eu estou aqui pela 10ª vez com esse irmão, passando por um problema que ele mesmo está criando. Quantas pessoas, se eu estivesse dando esse tempo que eu estou dando a ele, talvez estariam frutificando, tendo a vida transformada. A crítica, então, é isso. A como a gente tem gastado a nossa vida, o que a gente tem feito da nossa vida,
Essa é a crítica do escritor de Jonas. Não é simplesmente a historinha bonitinha de alguém que foi engolido por uma baleia e foi lançado em terra depois para pregar os ninivitas. Mas é um povo que perdeu a sua missão. E aí eu te pergunto, irmão, quanto vale uma vida? Quanto vale uma vida? Os barqueiros, uma vida valia muito, irmão. Porque eles temeram muito jogar Jonas do barco. Eles tentam remar de volta à praia, porque eles não querem jogar Jonas do barco. Mas para Jonas, 120 mil almas, como diz o texto, não vale nada. E aí, irmão, eu tenho certeza que Deus conta comigo e contigo para que a gente seja a resposta dele na nossa empresa, no banco, no escritório, no quartel, na escola, na nossa casa, no hospital, na rua, no presídio, na clínica, na universidade, no comércio, onde o Senhor te colocou, irmão. Ele espera isso de mim e de você. O apóstolo Paulo, quando ele está para ser preso, está para ser levado, a Bíblia diz que um irmão chega para Paulo e diz: olha, eu vejo que alguém vai ser amarrado com esse cinto aqui, vai ser levado preso. E o povo diz para Paulo: Paulo, não vai para a próxima cidade, porque lá você vai ser amarrado, você vai ser preso, Paulo, vão te levar embora, Paulo. Não, Paulo, não faz isso não. A resposta de Paulo para aquele povo é Atos 20, 24. Mas em nada tem a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Paulo diz: olha, em nada tem a minha vida por preciosa, se eu não cumprir o propósito para qual fui chamado. Que a gente às vezes, irmão, aceite estar em ambientes um pouco menos agradáveis, em situações talvez que a gente olhe e diga: eu vou suportar isso aqui, porque a minha vida não é tão preciosa assim não, a não ser que eu cumpra o propósito para qual eu fui chamado. O Senhor, meu irmão, a nossa vida não valia muita coisa antes de Jesus não, mas para o Senhor valeu muito. Ele deu o próprio Filho por mim e por você. Que a gente não faça a nossa vida valer mais do que Deus fez a vida do seu próprio Filho valer, irmão. A vida do seu próprio Filho Ele entregou por amor a muitos, irmão. E às vezes a gente olha para a nossa vida e a gente diz: rapaz, não, minha vida, não vou estragar minha vida ajudando fulano nada, vou me estressar com essa situação nada, vou me envolver com isso nada, estou fora. E acho que o Senhor às vezes olha para a gente e diz: eu entreguei a minha vida por você, irmão. Eu espero que agora eu, como primogênito, seja então um exemplo para você, que você deveria se entregar a sua vida. Irmãos, essa é a crítica desse livro, a caminhada do autor desse livro, para dizer para a gente que um povo tinha perdido a sua missão, que um povo tinha perdido o seu propósito. Eu te convido nessa manhã a realinhar a sua vida, a olhar para o lugar que você está, talvez hostil, e entender a sua missão, o seu propósito nesse lugar. Talvez seja numa vizinhança, num trabalho, na família, eu não sei, um ambiente hostil que você olha e diz: rapaz, que desafio esse lugar é para mim. Se eu pudesse eu ia embora, se eu pudesse eu deixava, se eu pudesse eu ia para outro lugar. Alguns às vezes contam os dias de se aposentar muito por conta disso, né? Não aguento mais. A Bíblia diz que os velhos dariam frutos ainda na sua velhice, irmão. Talvez você esteja lá com 30 anos, 40 anos, não sei quanto tempo. Você está dizendo: quero ir embora. E você está dizendo: mas ainda nos últimos dias eu ainda tenho coisas a fazer florescer. Amém? Posso orar? Eu espero não ter passado muito, né? Amado Deus, eu te dou graças nessa manhã. Louvo o teu nome pela tua palavra. Que tu nos ajude nessa manhã a entender o que Jonas viveu, Senhor. Para que a gente tenha a história de Jonas não como um exemplo a ser seguido, Senhor, mas como um despertamento para nós. Que a gente olhe para a nossa vida, os lugares que o Senhor está nos colocando, as pessoas que o Senhor tem colocado diante de nós, e o Senhor nos ajude, Senhor, para que a gente esteja no centro da tua vontade.
ainda que sejam lugares hostis, lugares difíceis de se estar, ambientes difíceis de viver, Senhor. Que o Senhor nos ajude a ser sal, ser luz, a florescer nesses lugares, Senhor. Cuida de nós, Senhor, para que a gente tenha a autoridade que Tu deu aos Teus discípulos, que Tu dê a cada um dos Teus servos dessa manhã aqui. Para que a gente pise serpentes e escorpiões, Senhor. Para que se tomarmos algo mortífero não nos cause mal algum, Senhor. Para que em nome de Jesus as portas do inferno não resistam, Senhor, a graça do Senhor sobre nós. Cuida de nós nessa manhã. Derrama da Tua presença sobre a nossa mente, nosso coração, para que a gente entenda aquilo que o Senhor quer falar conosco e para que a gente seja a resposta do Senhor para o lugar onde a gente está. Obrigado, Senhor, por essa manhã, por essa rica oportunidade de estar aqui com os meus irmãos. É que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém.